Estamos de volta com o Clube da Bola e agora é hora do quadro que a família catarinense adora. Entrevista coletiva. Estamos recebendo hoje o treinador Júnior Lopes, ele que hoje está à frente do Camboriú, mas tem muita experiência nos gramados, já passou pelas comissões técnicas de Flamengo, Grêmio, Fluminense, Cruzeiro, entre outros. Como técnico, comandou o Audax do Rio, Tombense, agora está na Cambura. Boa tarde, professor. Boa tarde, um prazer falar com vocês aí. Prazer é nosso, o senhor está acostumado com as entrevistas coletivas, o quadro é assim, só que no lugar dos repórteres, dos jornalistas lá no gramado, agora é o pessoal no estúdio que vai te fazer uma pergunta. A gente começa em Blumenau com Emerson Luiz. Boa tarde, professor, parabéns pela classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu imagino que deve ter mudado aí o ambiente, o clima para essa reta final do Campeonato Catarinense, onde o objetivo de vocês é permanecer na primeira divisão e quem sabe até beliscar uma vaga entre os 8. O clima realmente deu uma guinada aí? Boa tarde, um abraço aí para você também. Logicamente foi um ponto muito positivo essa classificação, mas assim que acabou o jogo, no próprio vestiário, nós já procuramos tomar os cuidados, né? Porque foi uma empolgação muito grande, uma comemoração muito grande da torcida. Então já procuramos conscientizar os jogadores de que no domingo teríamos outra decisão, outro jogo muito importante, que no caso é amanhã, né? Contra o Barra. E os jogadores foram bem conscientes aí nesses 3, 4 dias pós-jogo de quarta, né? Trabalharam bem, também descansamos eles bastante, né? Que seria importante. E acreditamos que possamos fazer um bom jogo amanhã também. Legal, mais uma pergunta para o técnico do Camboriú, Júnior Lopes, agora de Chapecó com Sérgio Badá. Um abraço para o professor Júnior Lopes. É impossível vê-lo e ouvir e não fazer uma ligação com o seu pai, Antônio Lopes, né? Algo muito parecido, muito semelhante. E a pergunta é essa, Júnior. O que é que você traz de aprendizado? Você trabalhou muito tempo com o Luxemburgo, com o teu pai, Antônio Lopes. O que você traz de aprendizado, principalmente do teu pai? Porque a gente tem aquela imagem do delegado, né, cara? Mas quem conviveu com ele diz que é uma pessoa sensacional. Mas o que acrescenta, o que muda, o que aumenta a responsabilidade de você ser filho do consagrado Antônio Lopes? Boa tarde, um abraço aí para você também. É lógico que ele é a minha maior referência como profissional e até mesmo como pessoa, como homem, né? E eu tenho muito orgulho, logicamente, de ser filho do Antônio Lopes, né? Mas em alguns momentos as pessoas, né? Em alguns momentos elas até dirigem muito para esse lado só, né? A questão de ser filho do Antônio Lopes, ser filho do profissional do Antônio Lopes. E em alguns momentos esquecem até de avaliar a minha carreira, né? Eu sou um cara que já estou há 25 anos aí trabalhando, desde 96. Se for contar num total desses 25 anos, eu trabalhei 4 anos somente, junto com o meu pai, né? Então, eu até procurei desvencilhar um pouquinho. Graças a Deus, tive uma carreira bem bacana até o dia de hoje, né? Como você falou, trabalhei com ele 4 anos, trabalhei com o Vanderlei 4 anos, trabalhei com o Mano Menezes, com o Cuca, com vários treinadores. E agora já há bastante tempo também, estou trabalhando como treinador principal, né? Então, eles foram minhas maiores referências, os dois que eu mais trabalhei, né? O Antônio Lopes e o Vanderlei Luxemburgo. Mas, logicamente, também que não é tudo que eu sigo eles, né? Tinha coisa que eu discordava também, né? E eu acho que isso que era legal na relação até. Os dois confiavam muito em mim e eu podia discordar deles, né? São duas personalidades fortes, né? Dois caras que todo mundo, vamos dizer assim, tem um pouquinho de medo. E eu discordava deles, logicamente, no particular, né? Sem ser na frente dos outros e tal. E eu acho que isso que até aumentou a confiança deles em relação a mim. E nós tivemos 4 anos, eu trabalhei 4 anos com cada um, tivemos esses 8 anos aí muito legais para mim, que me fizeram crescer bastante. Legal, mais uma pergunta para o Júnior, agora de Criciúma, com Renato Semensati. Um abraço ao Júnior, bem-vindo ao estado de Santa Catarina, que faça um belo trabalho, começou muito bem com a passagem na Copa do Brasil. Júnior, sempre quando vem, aqui a gente está acostumado, os nossos dirigentes, se é que tu me entende, eles não são muito criativos, são sempre os mesmos. Quando pintam um nome novo, eu fico na torcida para que dê certo. Estão fritando o Alex, técnico do Avaí, tem dirigente vazando informação, o DM está com um time inteiro de jogadores. Você sabe como é que funciona isso, né?
Te pergunto o seguinte, como é que tu veio parar em Santa Catarina? Qual foi o contato? Como é que tu pintou no Camboriú? Você que, para nossa realidade aqui, não para quem acompanha futebol nacional, mas para nossa realidade é uma cara nova. Boa tarde, um abraço aí para você também. Eu trabalhei aqui em Santa Catarina em 2010, já uma vez, como auxiliar do Antônio Lopes, no caso no Avaí, né? Foi até uma campanha bem legal. Chegou até um momento do campeonato que nós tivemos em terceiro lugar naquela época, na Série A do Campeonato Brasileiro. Ganhamos de Palmeiras, ganhamos de São Paulo, ganhamos de Corinthians, foi bem bacana. E agora estou voltando, né, para o estado, agora como treinador. Na verdade, eu vinha de 2 campeonatos estaduais agora bem bacanas, lá no Rio, no Audax, né? Foram campeonatos que acabaram chamando a atenção de alguns clubes, né? O gestor aqui nosso é o Yamada, né? Que foi goleiro do Corinthians, né? E já é gestor há bastante tempo, trabalhou como gestor do Corinthians 3 anos, no Atlético Paranaense 3 anos, e ele conhecia o meu trabalho, né? Foi ele, no caso, que me fez o convite. Ele sempre gostou muito do meu trabalho, já tínhamos conversado. Ele, quando estava no Corinthians, quis me levar na época até para o Sub-23 para ser o treinador, mas eu estava no Cruzeiro na época, acabei não podendo sair. E agora eu acho que ele indicou meu nome, e o meu nome foi bem aceito pela direção, a direção gostou do meu nome, né? Viu os últimos trabalhos também que eu estava realizando, né? E acabaram me fazendo um convite até no meio do campeonato estadual, que não era uma coisa muito comum, né? Eu estava lá no Audax bem, e já estava uns 3, 4 dias conversando, e eu condicionei a ganhar o último jogo lá que eu fiz contra o Boa Vista, porque o nosso primeiro objetivo, nós ficamos lá no Rio no G8 o campeonato inteiro, né? Mas tínhamos como primeiro objetivo também livrar do rebaixamento. E aí, a partir do momento que eu livrei do rebaixamento lá no Audax, que o meu compromisso, quer dizer, o primeiro objetivo foi cumprido, né? Eu conversei com a direção do Audax, que havia esse convite, que eu tinha interesse e tal, e eles lamentaram, né? Conversaram comigo, lamentaram, mas acabaram me liberando e estou muito satisfeito aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho aí a médio e longo prazo bem satisfatório. Legal, mais uma pergunta agora de Florianópolis com o jornalista Yancel. Professor, prazer falar com o senhor, parabéns pela classificação na Copa do Brasil. Esse ano o Camboriú vai ter calendário nacional, ao contrário do que foi o ano passado, mas a gente tem os exemplos de outros times, não só aqui de Santa Catarina, como de outros estados, que às vezes não conseguem manter uma estrutura de trabalho por causa desse calendário enxuto, às vezes tendo só o estadual como exemplo. Onde o senhor acha que entra o papel da entidade máxima do futebol brasileiro, a CBF, para que talvez tenhamos mais divisões e esses clubes possam passar a ter um calendário durante o ano todo, como o Camboriú vai ter esse ano? Boa tarde, um abraço aí para você. Pergunta muito interessante. Eu gosto muito de conversar sobre os estaduais, né? Não sei qual é a opinião de vocês, mas eu sou totalmente a favor dos estaduais. Tem muita gente aí na mídia, em nível nacional, que critica muito os estaduais. E eu já trabalhei em Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Vasco, equipes grandes de Série A, Grêmio. Mas também já trabalhei em equipes que não têm calendário. Várias vezes trabalhei em equipes menores, Tupi, Tombense, Macaé, Audax. E realmente é um problema muito grande para o futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro está perdendo muito com essa diminuição dos campeonatos estaduais. Eu sou totalmente contra esse esvaziamento dos campeonatos estaduais. Eu acredito que se deva dar uma valorização maior aos clubes menores, aos clubes que não têm calendário, e valorizando os estaduais, né? Você vê, por exemplo, é um exemplo que eu dou sempre, que é um tema para vários programas aí, né, para a gente bater papo, mas tentando ser bem rapidinho. Se a gente pegar os 2 grandes últimos jogadores aí dos últimos 30 anos, né, foram Ronaldo e Romário, foram os 2 grandes destaques aí nos últimos 30 anos. E esses jogadores, um veio do Olaria, outro veio do São Cristóvão. O Romário saiu do Olaria para o Vasco, quando era muito novo, e o Ronaldo saiu do São Cristóvão para o Cruzeiro. Quer dizer, são times que hoje estão totalmente asfixiados em nível estadual lá no Rio de Janeiro e em todo o país. Em todo o país existem clubes que acabam ficando muito asfixiados, que não têm calendário, que ficam muito debilitados financeiramente, acabam entregando as suas bases para terceiros, né? Acabam terceirizando suas bases. Então, isso é uma pergunta muito bacana, daria para a gente bater papo aí, discutir uns 2, 3 programas. Mas eu sou muito a favor dos estaduais, eu acho que a CBF tem que intervir sim, tem que melhorar. E coincidência ou não, a partir de 2003, né, quando cresceram os campeonatos brasileiros e diminuíram os campeonatos estaduais, o Brasil não ganhou mais nenhuma Copa do Mundo. Tá aí, legal. Mais uma pergunta de Florianópolis, agora com Fábio Machado.
Professor, parabéns, né? Obrigado pela tua participação aqui no programa, parabéns pela classificação Camboriú e essa lembrança, né, do Antônio Lopes aqui em 2010, que você esteve aqui no Avaí, eu era repórter. Então, quando eu queria uma informação exclusiva, o que eu fazia? Eu ia para beira-mar aqui, porque teu pai costumava dar uma caminhada. Então, meu físico agradecia e eu tinha a exclusiva, né? Conversando. Então, uma lembrança boa que eu tenho aí da passagem de vocês aqui em 2010. Mas eu acho que um outro assunto também que dá 3, 4 programas, viu? E é isso que eu vou te perguntar. Em relação a treinador estrangeiro, qual é a tua visão? São bem-vindos? Tem espaço ou não? Né? Enfim, qual é a visão do professor Lopes, né, filho, né, em relação aos treinadores estrangeiros? Então, boa tarde, um grande abraço aí para você. Boas lembranças daquela época. Realmente, fazendo um parênteses aí, meu pai está com 81 anos, até hoje ele caminha lá na praia no Rio de Janeiro, faz os 8 quilômetros dele, graças a Deus está com muita saúde. E fazia naquela época também na beira-mar, era muito gostoso. Em relação aos treinadores estrangeiros, eu acho bem interessante, eu vejo com bons olhos essa integração, mas eu acho que tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, a questão da mídia, no caso, né? Eu acredito que essa vinda dos treinadores estrangeiros tem que servir para você mudar o conceito que você tem com os treinadores todos, não só os estrangeiros, mas os brasileiros também. O que eu não acho bacana, eu acho legal os treinadores estrangeiros virem, tem treinadores aí que fizeram grandes trabalhos, né? Jorge Jesus, Abel, Vojvoda, para mim foram os 3 principais que mais se destacaram. Logicamente que teve muitos também que não se destacaram, que fizeram trabalhos ruins, né? Mas, assim, o que eu vejo que a gente tinha que aproveitar é para o olhar crítico em relação ao trabalho do treinador. Eu vejo uma paciência muito maior com o treinador estrangeiro do que com o treinador brasileiro. Né? E você fala, ele não conhece e tal, então tem que ter uma paciência maior. Não, eu discordo. Eu acho que é muito pouco o tempo que é dado aos treinadores para serem avaliados os seus trabalhos. Né? Eu acho que há uma paciência muito maior com o treinador estrangeiro. O cara, às vezes, perde e acaba não sendo demitido, né, para a gente falar diretamente. E eu acho que tem que ter essa paciência com os treinadores brasileiros também. Os treinadores brasileiros, assim como os estrangeiros, eles necessitam de um tempo maior, né? Não é da noite para o dia que se faz. O trabalho tem que ser diário, tem que ser de um tempo maior e a paciência com os treinadores brasileiros é muito menor do que a com os treinadores estrangeiros. Então, a minha opinião é essa, que eu acho bem-vindo os treinadores estrangeiros, mas eu acho que tinha que se aproveitar para fazer uma campanha da mídia e tal, para ter a mesma paciência que se tem com os trabalhos dos treinadores estrangeiros, para se ter com o trabalho dos treinadores brasileiros. Legal. Júnior, agradecer demais a tua participação, desejar sucesso nesse trabalho à frente do Camboriú. E o quadro Entrevista Coletiva, ele sempre termina a produção, durante a entrevista, depois eu te passo o nome dos dois danados lá em cima. Eles buscam uma foto de um artista, de um esportista, de alguém da mídia, que é parecido, semelhante, como homenagem ao nosso entrevistado de hoje. Vamos ver a foto que a turma escolheu. Quero ver, pode colocar. Grande Niso Neto. Boa. Grande Niso Neto, ó. Ator, produtor, coincidentemente filho de um grande personagem também, filho do Chico Anísio. Tem uma certa semelhança, hein? Tá bom. Sobrancelha grande também, parecida. Cabelo preto e branco, tá bom. Tá parecido. Verdade. Júnior, te agradecer demais, sucesso. E já que você deu a ideia, teria que ter um outro programa pra gente conversar. Vou te convidar pra gente participar do podcast do Arena ND+, pra gente bater um papo daí com um tempo mais livre, pra gente conversar bastante. Tá bom, vai ser um prazer. Estou à disposição. Tamo junto.